tudo bem? Consegui! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Merci beaucoup pour ce live et pour cette invitation. Veronique agradece por essa live e por esse convite também. De la part de Luciana, de Arvor Raiz. Agradecendo a Luciana, a nossa grande chefe do Árvore Raiz. Que legal, que legal. Tudo bem? E tudo bem, bem frio aqui, né? Hoje em Floripa está bem frio. Eu também. Vocês estão aonde? Nós estamos aqui perto de você, estamos em Floripa. A Floripa. Os ingleses. Estão. Então estamos perto. Pertinho. Sim. A Veronique, a semana que vem, vai estar aqui no Árvore, né? Absolument. Exatamente. Joia. Donc, depuis combien de temps on travaille ensemble? 2 ans déjà? Desde quando vocês duas já trabalham juntas? 4 anos, né? Acho que uns 2 ou 3. 3 anos. Né? Voilà, 2 à 3 ans. Alors, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Então, para as pessoas que não conhecem, a Veronique gostaria de se apresentar. Donc, je suis Véronique Duplan. Veronique Duplan. Je suis psychologue. Veronique é psicóloga. Je suis psychothérapeute, ce qui est un peu também différent. Psicoterapeuta. Je suis sophrologue. E também é sofróloga. Qui allie la partie psychologique avec la partie physique. A sofologia, ela alia a parte psicológica à parte de exercícios, movimentos. On combine les deux. É uma combinação dos dois. Voilà. Et puis, je travaille chez Arvor Raiz depuis quelques années. Então, já trabalho com a Arvor Raiz já tem alguns anos, né? En tant qu'aura-thérapeute. E trabalhou sempre, principalmente como terapeuta da aura. De temps en temps, à l'occasion, j'ai fait du baby talk. Mas ela já teve a oportunidade de fazer um baby talk aí, né? Falar com os bebês. Qui est un travail, voilà, je travaille avec les bébés en gestation. Que ela trabalha com os bebês em gestação. À partir de 4 mois et demi de grossesse. A partir de 4 meses e meio de gravidez. Voilà. Ela pode falar. Et puis, je fais d'autres thérapies depuis des années et des années. E há muitos anos já ela pratica outras terapias também. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'aura-thérapie. Mas hoje, os principais temas é falar sobre a terapia da aura. Voilà. Tudo bem? Sim, tudo bem. Que é algo mais procurado, né? As pessoas procuram bastante aqui a leitura de aura, porque também não é só a leitura, né? A Veronique tem um trabalho diferente, que além da leitura, faz a reparação da aura, que pelo menos do meu ponto de vista, é o grande diferencial, né? Exact. Não é só uma... Ce n'est pas seulement une lecture, c'est une lecture, c'est un dessin de l'énergie de la personne. Não é só uma leitura, também desenhar a energia dessa pessoa. Et puis, c'est une réparation, effectivement, de l'énergie. É verdade, é uma reparação desta energia. Et puis après, c'est vraiment l'interprétation de ce que j'ai vu. E depois é a interpretação do que ela, e análise do que ela viu, ou vê na energia. Alors, quand je fais l'interprétation, tout est réparé déjà. Quando ela faz a interpretação, depois que ela explica a pessoa, tudo já foi reparado. Donc, ce que j'explique n'existe plus, mais a existé. Depois que ela fez a reparação, ela explica que, na verdade, o que não existe mais, o que ela reparou. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est dans quel état nous nous sommes mis. Importante é entender em que estado essa pessoa estava. Mais parce que nous sommes responsables de nous. Porque nós mesmos somos responsáveis por nós. Né? Malheureusement, à 100%.
infelizmente, a 100%. À 100%. Donc, tout ce qu'il y a, des fois, des personnes me disent, mais pourquoi j'ai ça dans mon énergie, comme ça? Então, às vezes, as pessoas perguntam, Veronique, por que eu tenho isso na minha energia? Je leur dis, c'est une bonne question. Então, ela sempre diz, é uma boa questão. C'est une bonne question. Alors, on se met... qu'est-ce que c'est qu'une aura? O que é uma aura? Une aura, c'est le champ, on va dire, électromagnétique qui se trouve autour de nous. É o campo eletromagnético que está em torno da gente. Hein? C'est ce qui émane du corps. Que é o que emana do corpo físico. Voilà. Donc, on a un corps physique. Então, temos o nosso corpo físico. Et en fait, on a 6 corps d'énergie. E temos 6 campos ou corpos de energia que nos envolvem. Hein? Donc, moi, je travaille essentiellement dans le premier corps. Veronique trabalha principalmente no primeiro corpo energético, hein, qui est le corps éthérique. que se chama corpo etérico. Hein? Il faut savoir que chaque corps a un corps émotionnel. Deve-se saber que cada corpo tem corpo emocional. Et puis, il a un corps émotionnel en fonction de la fonctionnalité qu'ils ont chacun. Ils ont chacun une fonctionnalité différente. Cada corpo tem uma função diferente. Donc, ce qui est intéressant de comprendre, O que é interessante de compreender, c'est que moi, je travaille, comme je disais tout à l'heure, essentiellement dans le corps éthérique. Que Veronique trabalha, como ela já disse, principalmente com o corpo etérico. Mais il faut comprendre que depuis à peu près 3 ans, Mas deve-se entender que mais ou menos há 3 anos, je travaille de plus en plus dans les différents corps. Ela trabalha cada vez mais nos outros corpos, além do etérico. Alors pourquoi? E por quê? Ça c'est intéressant. Isso é interessante. Parce que les énergies changent. Porque as energias estão mudando. Par exemple, il y a 10 ans. Por exemplo, há 10 anos, ça fait 17 ans que je suis thérapeute. Já faz 17 anos que Veronique é terapeuta. Il y a 10 ans, j'avais des fractures dans une énergie de façon exceptionnelle. Você tá bem? Oui? Non, pas moi. Há 10 anos, Veronique via pessoas com fraturas na energia, fraturas excepcionais. C'était exceptionnel, les fractures. Era muito raro. Voilà. La différence entre les fractures et les fuites. A diferença entre uma fratura e uma fuga de energia, c'est que la fuite, elle part du corps. É porque a fuga de energia parte do corpo físico. Voilà. La fracture. E já a fratura, c'est une fracture de l'énergie. É uma fratura da energia. C'est pas tout à fait la même chose. Não é a mesma coisa. Donc j'avais des fractures, c'est-à-dire des énergies ouvertes. Naquele assunto, ela via pessoas com fraturas. Avec donc des énergies ouvertes. Ou seja, energias abertas. C'était très rare. Que era uma coisa, na ocasião, rara. Honnêtement, j'en avais peut-être 3 par an. Na época, ela tinha talvez 3 por ano. 3 pessoas por ano com esse problema. Et là, ça devient quasiment courant. E nos últimos tempos é quase corrente. Todos os dias. Alors, pas tous les jours, Pas tous les jours, não mais... todos os dias, mas toda semana. J'en ai de façon récurrente. Cada vez mais frequente. Donc, et il y a des choses qui n'apparaissaient pas du tout il y a 10 ou 15 ans. Coisas que há 15 anos atrás não apareciam numa energia. Mais aujourd'hui, par exemple, des entités dans une énergie. Mas hoje, por exemplo, entidades ou obsessores numa energia. C'était très rare. Era muito raro. Mais vraiment rare. Mas muito, muito raro. Et depuis, je dirais 5-7 ans, mais j'en ai pratiquement tous les jours. E nos últimos 5 anos, ela tem isso praticamente todos os dias. Alguém com obsessor na energia.
hein. Donc, il y a des énergies qui changent et qui s'alourdissent. Então, existem energias que mudam e também ficam pesadas. Hein. Alors, ça, c'est dû... on voit dans tous les pays du monde, hein, c'est pas un pays en particulier. Em Hein. todos os países do mundo, não é um país em particular, em todos, On voit toute la corruption qui existe. a gente vê toda a corrupção que existe. Il y a de plus en plus de gens qui se droguent, Tem malheureusement. também cada vez mais pessoas que se drogam Hein. Des personnes qu'on soupçonne pas, e pessoas que a gente nem desconfia. hein, qu'on soupçonne pas du tout. Mais ça se voit dans l'énergie. Mas isso ela vê na energia. Hein. Il y a quelques années, j'ai eu un jeune homme qui avait une énergie très abîmée. Alguns anos atrás, ela viu um jovem com uma energia bastante danificada. Hein. Et donc, je lui ai carrément posé la question de savoir s'il se droguait. Então, a Veronique perguntou a ele se ele se drogava. Bon, puis il m'a regardé en soulevant les sourcils comme ça. Ele olhou para ela, levantando as sobrancelhas, Et puis il a soulevé les sourcils, il m'a fait non. e falou assim na cara dela, não, né? Mais dans son énergie, il y avait marqué cocaïne. Mas na energia dela, a Veronique viu a palavra cocaína. Bon. Hein. Donc, on ne peut pas dire aux personnes qu'elles nous mentent, bien Claro sûr. que ela Hein. não pode dizer a pessoa, o senhor está me mentindo, né? Donc, je suis obligée de travailler d'une façon différente. Então, ela é obrigada a trabalhar de uma maneira diferente. Hein. Si les personnes ne veulent pas parler, je ne peux pas les obliger à parler. Se a pessoa não quer falar sobre o seu problema, a Veronique não pode obrigá-la a falar. Alors, pendant une explication, par exemple, d'une aura, durante a explicação que ela dá sobre a aura de uma pessoa, je tente d'être le plus clair possible ela tenta ser o mais claro possível na explicação, avec des mots clairs, com palavras, explicações claras, hein, et simples. e simples. Hein. J'emploie pas des termes alambiqués. Hein. C'est pas mon truc. Ela não utiliza termos complicados. Non. Donc, ça, c'est une chose. Depuis la pandémie, Depois dessa pandemia, hein, il y a beaucoup de changements d'énergie tem muitas mudanças de energia. alors pourquoi? Parce que je m'aperçois que les personnes ont beaucoup de mal à rester seules avec elles-mêmes. Por quê? Porque as pessoas têm muita dificuldade de estarem sozinhas consigo mesmo. Exactement. Et de se retrouver face à elles. E de se estar diante delas mesmas. Alors, pourquoi? Parce qu'on a toujours l'esprit, on va dire, occupé. Por quê? Porque a gente está sempre com o nosso espírito ocupado. Et on fait en sorte de s'occuper l'esprit pour ne pas s'ennuyer. E a gente dá um jeito de ocupar o espírito para não ficar monótono. Hein? Alors, je vais donner des exemples. Ela vai lhe dar uns exemplos. Quand vous allez au restaurant, Quando você vai a um restaurante, et particulièrement au Brésil, principalmente no Brasil, je ne peux pas dire que ça n'existe pas en France, hein, ela não quer dizer que isso não existe na França, hein, mais en France, il y a le rituel du repas. mas na França o jantar, né, o almoço é um ritual, né? Todo mundo isso sabe disso, né? Voilà. Très souvent, les mobiles sont interdits. Então, em muitos casos, os telefones. Si, quand vous allez au restaurant, Aqui, quando se vai num restaurante, il y a 4 personnes. existem, por exemplo, numa mesa, a gente observa 4 pessoas, Les 4 sont sur. um está no seu próprio celular. Les gens ne se parlent plus Então, as pessoas não se falam. et s'occupent plutôt de la vie de l'autre, As pessoas se ocupam, acabam se ocupando da vida do outro, plutôt de s'occuper de leur propre vie. do que se ocupar da sua própria vida. Pour plusieurs raisons. Então, por várias razões. Soit ils ont besoin d'avoir l'esprit occupé,
ou elas precisam ter o espírito ocupado, soit par curiosité de ce que fait l'autre, ou curiosidade pelo que o outro está fazendo, soit parce que les personnes trouvent leur vie au quotidien trop fade. ou as pessoas acham o cotidiano da sua vida muito monótono. Mais il suffit simplement de regarder notre vie, Mas é suficiente somente olhar a nossa vida et surtout de voir comment nous pouvons l'organiser. e ver como a gente pode organizá-la. Et la pandémie, E a pandemia, comme les personnes sont obligées de regarder en elles-mêmes, como as pessoas são obrigadas a olhar para dentro delas mesmas, souvent ça leur fait peur. em muitos casos elas ficam com medo, Donc ça entraîne quoi? e isso provoca o quê? Des émotions, Emoções, des pensées récurrentes. pensamentos que se repetem, Ça peut provoquer des stress. pode provocar estresse, Ça peut provoquer des peurs, medos também pode provocar, des angoisses, angústias, etc., des frustrations, frustrações, etc., etc. etc. Vous imaginez ce que ça donne dans une énergie. Agora, imagine o que essas coisas que ela falou podem provocar numa energia. Voilà. Hein? C'est une bonne chose, ça. Hein? Quero ver o desenho. Pardon? Eu não entendi. Oi? Quero ver o desenho. Voilà. Então Voilà, on va faire un dessin après, je vais expliquer ela après. vai fazer o desenho sim, vai explicar o que provoca isso na energia. Et là, alors, j'ai plusieurs personnes qui m'ont appelé Muitas pessoas ligaram para a Veronique désespérées desesperadas, et qui m'ont dit je vais me suicider. que disseram para ela: eu vou me suicidar, Veronique. Alors, oui, Brasil e França, tá? Brésil et France, hein, les deux. Donc, d'abord, je leur dis que c'est pas une bonne idée, Então a Veronique diz para elas: isso não é uma boa ideia, parce que si les personnes se suicident, porque se a pessoa se suicida, hein, elles vont être obligées. Ok. Ok. Fracture à miasme. Alors, si une personne se suicide, Então, se uma veut pessoa- se suicider, Se hein, uma pessoa quer se suicidar, imaginons qu'elle le fasse imagine que ela faça isso et qu'elle réussisse. e que ela tenha sucesso no seu suicídio, ela realmente morre. D'accord? Elle va être obligée de passer par tout un cycle Ela De l'autre precisa passar por todo um ciclo do outro lado, elle va se réincarner ela vai se reencarnar pour revivre le même cheminement. para passar e viver a mesma situação, o mesmo caminho. Alors, comme je dis aux personnes, Então ela diz à pessoa: ça sert à rien, então não vale a pena você se suicidar, que le moment soit pénible pour pénible, autant le régler tout de suite. que o momento seja ruim por ruim, então que ele seja resolvido de imediato. Exactement. Et là, j'ai des techniques en thérapie justement pour régler E ça. lá a Veronique tem uma técnica na terapia justamente para apaziguar e resolver isso. Hein, et qui ont fait, et qui ont fait leurs preuves. Hein. E que deram sucesso. Hein. Alors, il y a une personne qui a posé une question Uma pessoa já fez a primeira pergunta aí, qui me demande d'expliquer la différence entre une fracture et un miasme. e onde ela perguntou qual é a diferença entre uma fratura e um miasma. Alors, peut-être que la personne n'était pas là quand j'ai parlé de fracture tout à l'heure. Une fracture, c'est l'énergie qui se fracture. A fratura é a energia, esse campo magnético Voilà. que se fratura. Hein, je vais faire un dessin tout à l'heure pour vous montrer. Ela vai mostrar um desenho para mostrar isso, para explicar isso melhor. D'accord? Une fuite d'énergie, elle part du corps. Uma fuga de energia sai do corpo. Mais un miasme, Mas um miasma c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. é alguma coisa que vem do exterior. Alors, je vous explique.
Imaginons deux personnes entre elles Então, exemplo. Imagine duas pessoas hein, qui disent du mal d'une autre que personne. falam mal de uma terceira pessoa. Quand on émet un son Quando a gente emite um som ou une pensée, ou um pensamento, ça émet des vibrations. ele emite vibrações. Hein, ça fait comme une espèce de fumée. É uma espécie de fumaça, como uma espécie de fumaça, Voilà, c'est extrêmement toxique. que é extremamente tóxica. D'accord ce sont des fréquences qui se mettent à flotter dans l'air, Então, são frequências que começam a flutuar no ar, hein, dans l'air, et ces fréquences, quand elles rencontrent d'autres fréquences dans la même fréquence, e quando essa frequência vê uma outra energia que esteja na mesma frequência, hein, qui sont identiques, que é idêntica, elles s'agglutinent. elas acabam se aglutinando. D'accord Et quand elles s'agglutinent, après, elles s'agglutinent entre elles, elles prennent E elas vão aumentando de tamanho, vão crescendo. Si par exemple, un jour vous êtes énervé Então, se um dia você estiver irritada et que vous descendez dans cette fréquence, e que você desce nessa frequência, eh bien, le miasme va flotter à travers os différents corps esse miasma vai flutuando através dos diferentes corpos et va venir se coller e vem se colar à vous. no corpo físico. Résultat, Resultado, hein, on va le voir après. que ela vai mostrar, Résultat, ça fait des espèces de racines, acaba criando uma espécie de raízes, comme arbre raíz, hein, como árvore raiz, voilà, mais dans le corps. mas no corpo. Et là, c'est ce qui commence à... Alors, les racines vous vampirisent, As raízes desse miasma vão começando a vampirizar a pessoa, hein, et c'est là que des dysfonctionnements organiques apparaissent. e é lá que as disfunções orgânicas aparecem. Surtout, surtout lorsque vous avez mal quelque part Então, quando você tiver dor em alguma parte et que la personne a passé des radios, e a pessoa fez rádios, né, passou um raio-x, des examens médicaux exames et medicais que personne ne trouve rien. e que nenhum médico achou nada. Voilà. Et là, ça vient, Exatamente voilà. Et là, ça vient d'autre chose. isso. Isso aí vem de outra coisa. Hein. Donc, j'expliquais tout à l'heure qu'il y avait de plus en plus de personnes qui avaient des fractures dans l'énergie. Então, ela explicou que cada vez mais tem pessoas com fraturas nas suas energias, De plus en plus d'entités, cada vez mais pessoas têm entidades incorporadas nelas, d'infiltration, c'est-à-dire des entités qui sont rentrées dans le corps, inclusive infiltrações, ou sejam entidades que entraram completamente no corpo físico da pessoa. hein. Ah oui, oui, oui. Hein, c'est ce qu'on appelle des infiltrations. Ça Ok. s'infiltre dans le Aqui ela corps. chama de infiltração porque eles se infiltram no corpo físico. Avant, c'était très rare. Antes era muito raro, Honnêtement, si j'en avais 3 par an, c'était tout. Hein. então que se ela tinha isso três clientes com esse problema por ano, já era muito na época. À l'époque. Aujourd'hui, il y a des journées entières où je ne fais que ça. Então hoje ela passa às vezes o dia inteiro só tratando disso. Hein. Alors pourquoi? Mais parce que, comme je l'ai expliqué, les énergies évoluent. Como ela vê, como ela disse, as energias evoluem. Hein. Les énergies évoluent dans la mesure où vous savez qu'il y a une bataille entre le bien et le mal. Você sabe que atualmente tem uma batalha entre o bem e o mal, Il y a une accélération, então tem uma aceleração hein, et avec des tentations, com tentações hein, qui sont faites par l'ombre, que são feitas pela sombra, hein, et eh bien les personnes qui sont touchées então as pessoas que são tocadas consciemment ou inconsciemment, conscientemente ou inconscientemente, hein, sont, j'adore, sont
sont des personnes qui peuvent être touchées vraiment à leur insu. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont les critiquer, eh bien, ces critiques vont rentrer dans leur énergie. Então, essas pessoas são sensíveis, e essas pessoas, quando ganham críticas, né, quando são criticadas, a crítica acaba entrando nelas, na própria energia delas. Et ça peut même détruire. E pode mesmo destruir. Alors, quand on est adulte, on peut résister, Quando a gente é adulto, a gente pode resistir a isso, mais pas quand on est enfant. mas não quando a gente é uma criança. Ça laisse des traces indélébiles jusqu'à la fin de sa vie. Deixa traços até o final da existência da pessoa. Voilà. Il dit ça? Ah oui, oui, absolument. Não sei, deixa eu... Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Questões? O Rodrigo comentou ali, né, que ele teve câncer e ele tem quase certeza que foi energético. Sim. Então, porque às vezes as pessoas se preocupam muito só com a parte física, né? É uma doença e não entendem que tem toda uma parte emocional e energética por trás. Alors, Essa é a importância de cuidar com O Rodrigo quer dizer. também. Il a eu câncer, mais il pense que c'était énergétique. alors, le cancer peut venir de plusieurs horizons, on va O dire. câncer pode vir de vários horizontes. Luciana, vous savez que j'ai eu un cancer, Luciana, você mesmo sabe que Veronique teve um câncer, hein, et pas un petit, puisque c'était un lymphome. não um pequeno câncer, porque na verdade ela teve um linfoma. Hein. Donc, c'est pas un cancer très sympathique. Então não é um cancerinho, né? É um Não. câncer enorme. Et les cancers viennent des chocs émotionnels, O câncer vem, por exemplo, de um choque emocional, vient d'une programmation que nous avons pu faire. vem de uma Programmation programação que nous avons pu nous faire à nous-mêmes. que nós fizemos a nós mesmos, Hein. Et puis, ça peut venir effectivement de l'extérieur. e pode realmente vir do exterior. Mais pourquoi? Parce que justement, on a un terrain pour accueillir. Por quê? De l'extérieur. Porque teve um campo que pôde acolher isso, que favoreceu essa entrada. C'est Rodrigo, oui. Non, mais Não, it's another one. It's another. It's okay. voilà. Dans le cas où, alors, les chocs émotionnels, par exemple, vous perdez votre mari de façon brutale Por exemplo, uma pessoa perde o seu marido de uma forma brutal et le couple était très fusionnel, e o casal era muito unido, hein, et très peu de temps après, la dame se paye un cancer du sein droit. je então précise. o marido morre, né? Oui, oui, E a mulher acaba tendo um câncer no seio direito. hein, c'est important. Alors pourquoi du sein droit? Agora, por que no seio direito? Parce que le sein droit, ça représente la capacité d'être une femme. Porque o seio direito representa a capacidade de ser uma mulher. Et le sein gauche représente la capacité d'être une mère. E o seio esquerdo é a capacidade de ser uma mãe. Donc on va dire que la personne a eu un cancer du sein droit, Então, digamos que a pessoa teve um câncer no seio direito, puisque elle ne se sent plus, on va dire, une femme. porque como ela perdeu o marido, ela não se sente mais uma mulher. Voilà. Donc là, c'est une réaction de cause à effet. Então, lá é uma reação de causa e efeito. D'accord? Ensuite, il y a les personnes qui... Alors ça, ce sont des exemples réels hein, que je vous donne en réalité. Hein. Il y a des personnes... tous les exemples que je donne sont des vrais exemples. Todos os exemplos que ela está dando são exemplos reais, né, que ela tratou. Voilà. La deuxième catégorie, ce sont des personnes qui, par exemple, je suis allée voir un jour dans un centre cancéreux un jeune homme qui avait 36 ans. Um dia ela foi num centro de câncer visitar um jovem
dans un centre cancéreux à Paris. Dans ce centre cancéreux, ce jeune homme avait une double tumeur sous l'estomac. Ele tinha câncer duplo no estômago. D'accord? Et il m'a expliqué au cours de notre entretien. Ele explicou durante a entrevista com a Veronique, ele explicou que pendant des années, il avait envie, il voulait mourir. Que durante anos ele queria morrer. Et il sentait ici au niveau de l'estomac qu'il ne digérait pas ce qu'il voyait au quotidien. E sentia coisas no estômago, coisas que ele não queria ver no cotidiano. Et pendant 15 ans, il a été très mal psychologiquement. Então, durante 15 anos, ele estava bem mal, psicologicamente falando. Mais comme il a dit, ben, j'ai vécu. Mas como ele disse, eu sobrevivi. Et puis il dit, depuis 2 ans, je suis super bien. Mas ele falou, há 2 anos eu estou muito bem. Hein? Et alors il dit, là j'avais envie de faire plein de choses. Agora eu tenho vontade de fazer monte de coisas, etc., tenho projetos. Sauf que patatras, ce cancer est arrivé. Mas o câncer veio. Pourquoi? E por que esse câncer veio? Parce que pendant des années, il a programmé son corps. Porque durante anos ele programou o seu corpo. Et quand donc il se passait rien. E não acontecia nada. Et quand enfin il a été bien. Então, enfim, como da infelicidade, ele saiu da infelicidade e começou a passar bem. Psychosomatique. Et ben c'est là que son corps a répondu à sa demande de mourir. É lá, na verdade, que o corpo respondeu ao seu pedido de morrer. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est action, réaction. Porque ação e reação. Regardez quand vous faites un régime alimentaire. Veja quando você faz um regime alimentar. Pendant toute la période où vous faites le régime, vous ne maigrissez pas. Durante todo o período que você faz o regime, você não está emagrecendo. Non. Puis, quand vous en avez marre, vous arrêtez, et c'est là que vous maigrissez. E quando você está de saco cheio dessa dieta, é lá que depois você para de fazer a dieta, mas é lá que depois você emagrece. Entre la pensée, qui va à la vitesse de la lumière, Então, entre o pensamento que vai na velocidade da luz et le corps, e o corpo qui lui va à la vitesse du son, que vai na velocidade do som, c'est pas la même vitesse. não é a mesma velocidade. Eh bien, il y a un temps. Então, tem um tempo. Voilà. Donc, action, réaction. Então, ação e reação. Tout simplement. Alors, il y a... Vai fazer lição? Oui. Il y a une personne qui a posé une question de comment nous protéger. Uma pessoa fez a questão de como podemos nos proteger. Alors, effectivement, il y a des techniques pour ça. Sim, existem técnicas para isso qui sont efficaces. Que são eficazes. Qui font entre autres l'objet de workshops que je devais donner cette année. Que são assuntos de workshop que a Veronique queria ter dado esse ano. Mais avec la pandémie. Inclusive no Avo Raiz, o workshop. Mas aí veio a Covid e no momento palestra e workshops são impossíveis de serem dados. Il y a des techniques. Mas existem técnicas. Absolument. Donc, comment? En utilisant les techniques, ça serait trop long à vous expliquer là. Então é muito longo essa explicação dessas técnicas, elas só podem ser feitas através justamente de um curso, né, de um workshop de Veronique. Trauma da infância pode ser tratado na fase adulta. Alors, effectivement, pour répondre à la deuxième question, les traumatismes d'enfance. A pergunta foi se um trauma na infância pode ser resolvido na fase adulta. Oui, alors ça se traite sur plusieurs plans. Ele pode ser tratado em diversos planos. Ça se traite en relaxation. Faça o workshop online. Verdade. Ça se traite en relaxation et ça se traite au niveau des émotions. Então esse trauma pode ser
tratado, né, através do relaxamento et au niveau de l'ADN. e no nível do DNA também. Pourquoi? Parce qu'un traumatisme d'enfance se trouve au cœur. Ça, c'est une cellule. Porque o traumatismo na infância se trouve au cœur de nos cellules. ele está no coração das nossas células. Et qu'est-ce qu'il y a au cœur de la cellule? E o que tem no coração da célula? Eh ben, il y a l'ADN. Tem o DNA. Donc, il faut traiter au niveau de l'ADN. Então, deve ser tratado isso no nível do DNA. Hein? Chose que tu fais. C'est ce que je fais aussi. É uma das terapias que a Véronique faz. Hein? Dans le conditionnement dont je parlais tout à l'heure, pour les cancers, il y a quelqu'un qui a parlé de psychosomatique. Le câncer d'útero, c'est quoi ça? Le câncer d'útero. Ah ben, le cancer de l'utérus, d'abord, l'utérus, c'est la création. O câncer no útero, o útero é a criação. Hein? Ça, c'est vrai. Ça peut être aussi génétique. Pardon, je l'ai oublié. Sim, ele também pode ser genético. Ça peut être aussi génétique. Alors, on va y revenir. Bem lembrado por Larissa. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai. Le cancer de l'utérus, comme je disais, l'utérus, c'est la création. Então, como eu dizia já, o útero é a criação. Hein? Ça, le deuxième chakra, O segundo chakra, puisque ça correspond au deuxième chakra, que corresponde ao segundo chakra, ça, c'est relié au chakra de la gorge. ele é ligado ao chakra da garganta. Donc, quand on est verrouillé ici, Então, quando a gente está fechado, bloqueado aqui, on est fechado. a gente está fechado lá. Donc, c'est tout un ensemble émotionnel Então, é todo um conjunto emocional qui atteint l'utérus. que acaba atingindo o útero. Ah ouais. Hein, l'utérus, c'est quand même la matrice. O útero é a matriz. Quand on a un problème de matrice, Quando a gente tem um problema da matriz, c'est que ça peut remonter jusqu'à notre gestation. isso pode subir até a nossa gestação, Ça peut remonter très loin. e pode ir bem mais longe. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Alors, effectivement, pour répondre à Larissa, Para responder a Larissa, j'ai oublié un autre point essentiel, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des um ponto essencial ça peut être génétique, pode effectivement. ser realmente genético. Então, Ça, c'est le point que j'avais oublié. é o ponto que ela esqueceu. Pardon. Pede desculpas. Donc, effectivement, génétiquement, on peut transmettre des terrains à cancer. Então, geneticamente, pode-se transmitir terrenos cancerígenos. Puisque j'ai un petit questionnaire, la première fois que je vois des personnes. Porque a Veronique faz um questionário quando ela atende pela primeira vez a pessoa. Et je demande de quoi sont décédés les parents quand ils sont décédés, ou des membres de la famille. Si la personne me dit qu'il y a un terrain à cancer chez elle, Por exemplo, se a pessoa nessa entrevista disse que na família dela tem várias pessoas com câncer, à ce moment-là, je modifie ma façon de travailler. nesse momento a Veronique modifica a maneira de trabalhar com esse cliente. Parce qu'il y a un terrain, et il faut tenir compte du terrain. Porque existe um terreno já, né, de possível câncer. Alors effectivement, l'hypothyroïdisme, oui, ça bloque le chakra du larynx et ça affecte effectivement non seulement... Sim, bloqueia? Oui. A resposta é sim? Oui, sim. oui. A resposta é sim, bloqueia. Ça, comment dire, ça ne permet pas un fonctionnement général du corps. Não permite um perfeito funcionamento do corpo.
Voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de radioactivité dans l'atmosphère. Deve-se saber que existe muita radioatividade na atmosfera. Entre Fukushima, Tchernobyl, Entre Fukushima, Chernobyl, etc. Tout ce qui etc. circule. Tudo que circula por aí. Même si l'air l'a dilué. Mesmo que o ar tenha diluído isso. Il y a de plus en plus de problèmes thyroïdiens. Tem cada vez mais pessoas com problemas na tiroide. Tout ce qu'on respire, Tudo que a gente respira, tout ce qu'on boit, tudo que a gente vê, tout ce qu'on mange, tudo que a gente bebe, tudo que a gente bebe, tudo que a gente come, donc tout est pollué en fait. tudo na verdade é poluído. Donc il y a des personnes sensibles à qui ça détraque la thyroïde. Então as pessoas mais sensíveis acabam sofrendo com isso. Il y en a de plus en plus. E tem cada vez mais. Voilà. Alors je vais faire un petit dessin. Então ela vai fazer um pequeno desenho, tem mais uns 20 minutos. Voilà. Et dans ce dessin, je vais montrer les miasmes et une fracture. Então nesse desenho ela vai mostrar o miasma e uma fratura. Alors, on y va. On va pencher le... 5 minutes avant, il faut fermer, certo? Petit dessin. Então, aqui ela fez um pequeno desenho, dá para ver esse bonequinho? Voilà. Dá para ver aí, né? Avec les pieds, les genoux, voilà. Os pés, ele está sorrindo. Alors, on va prendre un exemple. Mesmo nos tempos atuais, o boneco da Veronique sempre continua sorrindo, né? Voilà. Alors, on va prendre un exemple. Voilà, ça c'est l'énergie autour de la tête. Essa é a energia, ou a aura, né, em torno da cabeça. Puis on va voir que la personne a... Voilà, ça c'est une fracture. E aí a pessoa tem uma fratura. Voilà. Et puis, elle n'a pas d'énergie aux chevilles et aux pieds. E essa pessoa também não tinha mais energia debaixo dos pés, que normalmente tinha que ter. Et puis l'énergie est très petite ici. E a energia era muito estreita. Et puis là, il y a une fuite. E lá essa pessoa tinha uma fuga. Alors on peut voir que la fuite, elle part du corps. Vejam que a fuga dessa energia, ela parte do corpo físico, Du bras. do braço. Et que la fracture, c'est l'énergie qui est fracturée. E aí, veja que a fratura é a energia que está fraturada, que tem uma fuga de energia, uma perda de energia. Alors, mets-toi un peu sur le côté parce que, voilà. Bien. Ici, c'est une autre fracture. Já embaixo, onde a pessoa não tem mais energia debaixo dos pés, também é uma fratura. Voilà, vous voyez, l'énergie est remontée. Então a energia, na verdade, ela subiu. Alors, on peut constater qu'ici, como embaixo não tem mais energia, il n'y a pas d'ancrage à la Terre. Essa pessoa não tem mais ancoramento, não tem mais conexão com a Terra. Exactement. Donc, qu'est-ce que ça entraîne? Então, o que acontece? O que isso provoca? Elle ne peut pas décharger son stress. Ela não pode mais descarregar o seu estresse na Terra. La fatigue. Também não pode mais descarregar a fadiga. Les frustrations. As frustrações também não. Etc. Etc, etc. Les émotions, les pensées. Etc. As emoções, os pensamentos. Voilà. Donc, vous voyez la différence entre une fracture qui part du corps então, veja une fuite, pardon. A diferença entre uma fuga de energia que parte do corpo físico e a outra que é uma fratura na própria energia. Voilà. Et puis, là et là. Et puis, on peut imaginer que un miasme est venu se coller ici. Então, imagine ainda, já que a pessoa falou de miasma, que veio um miasma se colar na energia. Ici, voilà. Et puis, qu'il y ait un autre miasme qui ait réussi à rentrer dans l'énergie. Então, teve outro miasma que conseguiu entrar na energia. Et qui soit venu se coller comme ça. E esse veio se colar em cima do corpo físico, né? Então, veja, o primeiro miasma colou na energia, mas o segundo já colou no próprio corpo físico da pessoa. D'accord? Alors, vous voyez que le cœur se trouve là. Então, veja onde está o coração, ele está lá. Le cœur se trouve ici.
les poumons. Os pulmões também. Donc, vous pouvez imaginer Então, vocês podem imaginar l'impact o impacto des racines de ce miasme qui s'est collé das raízes desse miasma que se colou sur le cœur-poumon. em cima do coração e do pulmão. Alors, c'est un exemple. Hein? Isso é um exemplo, né? Attention, c'est un exemple. É um exemplo. Alors, imaginons Então, imaginemos hein, les personnes qui, parfois, hein, pessoas que, às vezes, ont du mal à respirer. têm dificuldade em respirar, Hein, ça contracte le péricarde, acaba contraindo o pericárdio, qui est la membrane qui entoure le cœur. que é a membrana que envolve o coração, Hein, et puis, ça peut provoquer des brûlures au niveau du poumon. e pode também provocar queimaduras no nível do pulmão. Voilà. Donc, vous imaginez, alors la personne a passé des électrocardiogrammes, Então, essa pessoa passou eletrocardiograma, elle a passé des examens fez de exames, sang, par exemple. exame de sangue, por exemplo, Voilà, le chakra coronal. esse é o chakra coronário. Ça commence à perturber. O chakra, essa pessoa começou a ficar perturbada, então veja como o chakra dela ficou, Regardez le chakra coronal comme il est perturbé, como o chakra coronário ficou perturbado, avec des pollutions mentales partout. com poluição mental enorme. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle perd patience pour tout. O que acontece com ela? Ela perde paciência por qualquer coisa. Vous voyez, les ondes cérébrales sont électriques. Essas ondas cerebrais acabam ficando elétricas Et puis, elle est fatiguée tout le temps. e ela está sempre cansada. Pourquoi? Parce que Por quê? ouais, Porque ela está perdendo a c'est energia. un débit énorme Ela tem uma perda enorme de energia. par la fracture. Ela Une fracture d'énergie, Uma fratura de energia c'est comme une fracture d'un os ouvert, é como uma fratura aberta hein, d'un os. de um osso. Voilà, c'est la même chose. E é a mesma coisa. Vous ne pouvez pas, quand vous avez une fracture ouverte, vous avez les microbes qui attaquent. Quando se tem uma fratura aberta, tem micróbios que entram, que atacam. Eh bien là, ce ne sont pas les microbes. Mas lá não são micróbios. Là, ce sont les mémoires karmiques Lá são memórias kármicas qui rentrent. que entram. Résultat, Resultado, toute cette partie-là n'est plus protégée toda essa parte não é mais protegida. et cette partie-là non plus. E essa parte também não. Qu'est-ce qui se passe? Então, o que acontece? Ben, vous avez des mémoires karmiques qui rentrent. Você tem constantemente memórias kármicas que entram. Bon. Moralité, Moral da história, vous avez un problème après l'autre qui arrive. você tem um problema atrás do outro para ser resolvido. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus de protection. Porque você não tem mais proteção. Vous n'avez plus de protection et ces protections vous attaquent directement. E esses memórias kármicas atacam diretamente. Voilà. Donc ça, ce sont des exemples. E que isto fez? Ça são, então, exemplos que ela já teve, né? Voilà, hein, ce sont des exemples que j'ai déjà eus. Comment on fait pour réparer tout ça? Como ela faz, então, para reparar tudo isso? Déjà, je tire l'énergie vers le bas. O que ela faz? Ela já puxa a energia para baixo para ficar a pessoa ancorada, né? Conexão com a Exactement. Terra. Et je referme l'énergie. E fecha a energia embaixo. Ensuite, Em seguida, il faut refermer cette fracture. ela fecha essa fratura. Tout ça, c'est physique. Hein? Tudo isso é físico. Ah oui. Alors, il faut Quer dizer, voir l'énergie. Hein, pour ela ça, usa hein. o físico, né? Ela faz com as mãos e tudo, né? Voilà. Je ferme la fracture ici. La fuite. Lá ela fecha também essa fuga de energia. O coronário no eixo. Et enlever les mémoires, les pollutions mentales. E vai fazendo uma limpeza aí, ou seja, tiraria a poluição mental. Parce que quand le coronal est torturé comme ça, Porque quando a pessoa tem um coronário assim, torturado assim, eh bien, la personne voit dans l'immédiat, mais ne voit plus l'horizon. a pessoa só vê o imediato, não vê mais o horizonte. Justement parce que, comme elle est dans un état de nerf avancé, Porque a pessoa, quando está num estado de nervos muito grande, né? eh bien, elle n'a
plus de recul sur des situations. Ela não tem mais um recuo para as situações, ela não dá mais para ela analisar friamente os problemas que aparecem. Donc je retire les miasmes. Então, ela retira o miasma, Celui-ci aussi. isso também. Et alors, une chose importante, E uma coisa importante, c'est que quand on a un miasme que quando ela tem um miasma, essa pessoa tem um miasma colado sur le corps, no corpo, il faut enlever non seulement le miasme, não somente tem que se tirar o miasma, mais il faut enlever les racines. mas tem que tirar as raízes. Parce que si vous ne retirez pas les racines, Porque se não tira as raízes, c'est comme la mauvaise herbe, é como uma erva daninha, ça repousse. ela vai crescer outra vez, né? Exact. Então, só para detalhe, vamos dizer um detalhe técnico, a Veronique tem a capacidade, com a mão dela, entrar através da energia da mão dela, entrar no corpo da pessoa para justamente tirar essas raízes do miasma. Alors, il faut savoir que je travaille avec masque. Veronique gostaria de dizer, então, que ela trabalha com uma máscara, sempre, Un masque d'acrylique, e também uma proteção de acrílico. des gants, alors, je Ela sais também pas, trabalha com as luvas et une blouse. e eu trabalho com uma blusa enorme, né, que nem os médicos, né? Et je désinfecte tout. E desinfecta tudo. Ela desinfecta antes de atender a pessoa Après. e depois também. Quando se fala desinfectar, é a maca, as cadeiras, a maçaneta, tudo. Então não há nenhum perigo de contaminação. Exact. Alors, on revient. Atenção. Tudo bem? Peraí. Estamos voltando. Estamos voltando. Você está vendo o nosso lindo vaso, né? Voilà. Voilà. Donc j'espère que les explications ont été claires. A Veronique espera que as explicações tenham sido claras. J'espère aussi que j'ai bien répondu aux questions. Ela também espera que tenha respondido bem as questões. Et de façon claire. De uma maneira clara. Et puis, est-ce que vous avez d'autres questions, Luciane? Só queria te levar, Luciana, que em 1 hora, né? 1 hora certa, o vídeo cai, né? Então, tem que... Quanto tempo a gente... Pelo que estou vendo, ela tem 5 minutos. 5 minutos. Tá. Tá, porque ela fez 2 perguntas, não sei se dá para responder uma pelo menos. Sim. Manda. Consegue ver ali as perguntas. Alors, Lamec são antigos clientes. A Maria Emília, ela perguntou, essa genética referida pode ser a repetição de um conflito transgeracional não resolvido? Yes! Sim. Alors là, la réponse est un oui éclatant. Sim, é um grande sim. Régressão. Régressão. Tu vas pas parler d'agrégation. Oui, mais bon, je peux pas parler de tout. Oui, c'est, par exemple, j'ai fait de la psychogénéalogie. Véronique fez a psychogénéalogie. Et dans la psychogénéalogie, on montre très bien qu'une émotion qui n'est pas E na psicogénéalogie, gérée, dá para se ver bem que uma emoção que não foi bem resolvida, voilà, la personne la cristallise à l'intérieur d'elle-même. ela fica cristalizado dentro dela mesma. Hein? Et quand elle a des enfants, elle le transmet à ses E enfants. quando ela tem filhos, ela transmite isso para os filhos. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des maladies É com isso que a gente acaba tendo doenças que nos parents avaient, que nossos pais tinham, que nos grands-parents que avaient, nossos avós tinham também. etc. Ça se Etc., transmet etc. de génération en Isso génération. se transmite de geração em geração. Oui. Alors ma réponse est oui. Então a resposta é sim. La deuxième question, Segunda questão sobre regressão, gente. c'est régression. Não, que tu fala um pouco sobre regressão.
Elle avait deux périodes. Ah, a outra pergunta era sobre regressão? Da Mônica, sim, mas da Maria Miller era sobre... Eu queria saber como a esquizofrenia se mostra energeticamente e qual a causa. Como la Schizophrénie, tu oui. peux la voir énergéticamente. Alors, les maladies mentales, effectivement, se voient énergétiquement. A doença mental realmente pode se ver energeticamente. Mais la schizophrénie, ou la bipolarité A esquizofrenia ou a bipolaridade apparaissent au moment de l'adolescence. aparece no momento da adolescência. Alors, ça peut apparaître au début de l'adolescence, Pode aparecer no início da adolescência, au milieu, ou no meio, mais voire même à la fin. ou até no final da adolescência. Exactement. On ne naît pas schizophrène, on ne naît pas bipolaire. Hein. A gente não nasce bipolar, a gente não nasce esquizofrênico. Hein. Mais en revanche, il peut y avoir une certaine génétique favorable aux maladies mentales. Mas pode ter uma genética favorável a uma doença mental. Hein. Ça, c'est important. Alors, il y a une personne qui a demandé que je parle des régressions. Uma pessoa perguntou sobre a regressão, que a Veronique não falou da regressão. Voilà, que je fais aussi. Alors, Ela les também régressions. faz regressão, sim. Alors, les régressions, pour moi, ont un caractère curatif également. Para a Veronique, a regressão tem um caráter de cura, curativo. Hein. Faire une régression pour savoir si vous avez été la reine de Saba, Fazer uma regressão para saber se era a rainha de Sabá hein, ça flatte votre ego, é muito bom para o nosso ego, mas não ajuda em nada. mais ça n'aide pas. En revanche, Mas j'ai mis au point un truc qui n'existait pas avant. Veronique criou um método que não existia antes. Hein. On y est presque. C'est que quand vous avez des problèmes récurrents dans votre Quando vie, existem, uma pessoa tem problemas que sempre se repetem na vida dela, hein, on part en régression ela faz a regressão et on va chercher là où tout a commencé. e vai procurar com essa pessoa, aonde tudo começou. Et là, la réparation, je la fais pendant la E régression, Veronique faz a reparação durante a regressão, hein, pour que les choses s'arrêtent. para que as pessoas, para que esse problema repetitivo acabe. Et ça fonctionne. E isso funciona. Hein, j'ai eu des très bons résultats. Ela teve muitos bons resultados. Voilà. Bom, é triste, né? Mas. Oi? Assim, ó, com um assunto Comme interessante. ça, hein. É triste, mas acabou. Muita gente escrevendo, né? Hein. Veronique ficou muito satisfeito. Oui. Sim, Muito. foi muito Merci. 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 E vamos nos ver semana que vem. É, Uma semana